Os escribas, fariseus e saduceus apareceram com frequência no Novo Testamento. Hoje, iremos estudar qual a diferença entre esses três grupos e a origem deles. Quando o Templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor, o povo judeu foi deportado para a Babilônia. Sem um templo para adorar e longe de casa, os judeus começaram a reunir-se em propriedades privadas, as chamadas sinagogas. Como não podiam mais sacrificar, pois o local do sacrifício foi destruído, eles começaram a ler a lei em seus cultos como substituição aos ritos e cerimônias que faziam em Jerusalém. Para isso, muitas cópias do texto sagrado precisavam ser escritas, devido à grande demanda da época. As pessoas que copiavam os textos da Torá eram os escribas. O primeiro descrito na Bíblia foi Esdras. Séculos depois, quando houve a revolta dos macabeus contra o domínio grego na Judéia, surgiu o grupo religioso dos fariseus. Eles surgiram em resposta à grande mistura cultural que os judeus estavam sofrendo no século II a.C. Eles eram contra a helenização da religião judaica e o domínio grego e romano na Judéia. O nome fariseu significa separado, ou seja, eles não queriam contato com outras religiões e culturas estrangeiras. Muitos fariseus surgiram dos escribas, visto que os escribas conheciam bem a lei e não aceitavam doutrinas que não estivessem de acordo com a lei de Moisés. Os saduceus, que aparecem junto com os fariseus, eram a elite sacerdotal da Judéia. Eram eles que controlavam todas as cerimônias no templo e todo o ministério levítico. Possuíam muito poder político, pois procuravam se aliar aos romanos em troca de autoridade e paz para realizarem suas cerimônias. Por vezes, tinham que se adaptar à vontade dos romanos, abandonando sua essência. Ao contrário dos fariseus, os saduceus viviam um judaísmo helenizado e aceitavam influências externas. Estes grupos viviam em constante conflito político e ideológico, pois os saduceus eram partidários dos romanos e os fariseus eram totalmente contra eles. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos e no juízo final, enquanto os saduceus diziam que não era possível. Além disso, os saduceus não criam em anjos e nem em espíritos, e rejeitavam o livro dos profetas, aceitando apenas o Pentateuco. O grupo dos fariseus teve muito contato com Jesus. Entre eles estava Nicodemos e Jairo, que teve sua filha curada por Jesus. Paulo também era fariseu. Já entre os saduceus, o que mais se destacou foi o sumo sacerdote Caifás, que julgou Jesus no Sinédrio. Embora os fariseus tenham ganhado mais fama na perseguição contra Jesus, foram os saduceus que o prenderam e o enviaram a Pilatos. Quando Jesus ressuscitou, os saduceus pagaram os soldados romanos para mentir. As duas seitas se odiavam, mas estavam sempre juntas quando se tratava em perseguir o reino de Deus. João Batista era curto e grosso com eles. E, vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Mesmo após a ascensão de Jesus ao céu, os fariseus, escribas e saduceus continuaram perseguindo os discípulos, mas sem êxito. Com a queda de Jerusalém, em 70 d.C., todas essas seitas caíram juntos. Mas os discípulos de Cristo Jesus estão de pé até hoje.